Olá, amigos. Muito boa tarde. Vamos iniciar agora o nosso próximo tema, Vencer a Si Mesmo. Então vamos ler aqui do capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 10, Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, rogando que por meio da equipe de benfeitores, do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que nos assiste, nos orienta, que possamos todos nessa tarde, neste momento, sermos intuídos, ampliando os poros da clarividência, para que os conteúdos que agora trataremos possam registrar profundamente em nossas memórias, gerando núcleos para que, em momentos oportunos, nas nossas lutas, nas diversidades, em nosso dia a dia, tenhamos esses registros, essas vibrações para nos trazer bom ânimo, coragem para vencer a nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado a todos benfeitores que aqui estão conosco. Que assim seja. Muito bom. Vamos começar então fazendo aqui uma apresentação, pessoal, com o tema Vencer a Si Mesmo, para que a gente possa aproveitar também fazendo as reflexões em torno dessa vida que nos foi um exemplo de renúncia, que é Eurípides Barçanufo. Então, a primeira pergunta, ou primeiro ponto, é justamente o que é vencer. Sobre a visão do dicionário, nas classificações, nos conceitos, de uma forma mundana, cada um interpreta da sua forma, mas é trazido que é obter vitória ou triunfo sobre algo, sobre alguma coisa. Em algumas situações colocam até quando a gente consegue derrotar algo, né? E superar, remover, vencer obstáculos. Esta é uma definição bem, ainda que rasa, para aquilo que nós compreendemos do verbo vencer. Agora, nós iremos tratar, obviamente, de questões que envolvem o nosso espírito, que envolvem a finalidade útil do que estamos fazendo aqui como encarnados, já que estamos em plena atividade do exercício da oportunidade. Nós estamos em plena atividade de viver aquilo que pedimos, que fomos orientados, que foi realmente concedido a todos nós uma existência na carne, num planeta como o nosso, num estágio que estamos compatível ao nosso, de provas e expiações, para que aprendamos a educar os nossos pensamentos, a fazer tudo aquilo que um espírito necessita, né, das suas necessidades do ponto de vista do espírito. Então, o que mesmo estamos superando ou vencendo? O que mesmo nós estamos lutando? Com o que ou contra quem, na verdade? Se não com nós mesmos e com aquilo que nos aprisiona, com as nossas más tendências, com as nossas más inclinações. Tudo fruto, como já sabemos, não há novidade nisso, do nosso egoísmo e o orgulho. Então a ideia é a gente desdobrar isso em relação à visão, com a reflexão prática da vivência que hoje o momento da doutrina espírita nos convida, e a evangelização de espíritos, ou seja, o processo de evangelizarmos, de aplicarmos aquilo que Jesus nos trouxe em nós,
na nossa prática diária é o propósito que todos nós temos. Então, vencer a si mesmo é uma proposta arrojada, que assegura ao espírito o direito de lutar, vencendo as suas más inclinações, dominando as suas más tendências, para dar lugar ao exercício constante do esforço em realizar novas conquistas no campo dos sentimentos. Então vejamos que é justamente a transformação disso, a ressignificação dos nossos quadros de memórias, que uma existência carnal permite que a gente viva essas experiências corpóreas para ampliar as nossas conquistas espirituais. É disso que estamos falando. Então, quando nós entramos numa visão de quais são os obstáculos, já que se formos colocarmos numa visão de vitória, como o homem às vezes coloca numa competição de coisas mundanas, se fôssemos traduzir isso para a visão do espírito, o que na verdade nos impede, mais uma vez, senão o nosso egoísmo. Agora, traduzindo isso, desdobrando, vou fazer aqui um breve exercício de aplicação prática para que a gente possa ver ou reconhecer em todos nós, transcendermos da intelectualidade, da fala que o Evangelho nos traz com muita clareza, que Jesus nos trouxe com clareza e simplicidade, para que hoje, no mundo que estamos vivendo, a gente possa realmente ter olhos de ver aonde estamos nos aprisionando, aonde estamos ficando realmente retidos, sequestrados e não aproveitando aquilo que se propõe uma existência. Aqui temos alguns ícones, né, como vocês estão vendo aqui, que representam algumas coisas comuns a nós em nosso dia a dia, algumas coisas comuns em nossas vidas. Para uns já aconteceram, para outros ainda irão acontecer, talvez para uns não acontecerão, mas aqui, de alguma forma, todos nós temos algum tipo de relação, seja no campo dos relacionamentos com as nossas amizades, um nosso círculo social, nossa família, seja o tempo que nós ficamos conectados com os dispositivos móveis dessa geração que estamos hoje vivendo, seja o pensamento ligado aos nossos prédios, às nossas residências, às nossas aquisições, a nossa moradia, a nossa empresa, seja pelo nosso tempo de compromissos, agendas e pautas, seja pelos nossos compromissos religiosos, seja pela atividade que dedicamos aí pela visão da saúde física ou por uma questão estética, enfim, assim por diante. Acredito que alguns desses itens é onde nós temos dedicado a nossa energia, o nosso direcionamento para aquilo que realmente temos trazido como oportunidade. E aí a pergunta é, o que temos, de fato, aproveitado disto? O que temos como espíritos, né? O que temos realmente usufruídos ou aproveitando como a lição do homem na Terra nos traz? O que essas existências, esses compromissos, essas agendas que faz parte da nossa vida como homem, faz com que a gente consiga transcender e vencer? Porque quando eu entro numa visão do meu pensamento focado extremamente nas questões materiais, é a corrida do ouro que nos sequestra. E aí está a nossa derrota espiritual. É a dedicação da notoriedade em cargos, em situações, em posições, pela própria vaidade que também nos mostra a nossa derrocada. É justamente o nosso posicionamento de provarmos para nós mesmos as ilusões que carregamos há séculos, que também nos mostram como outros derrotados espiritualmente. Agora, como viver como homem, tendo o que tiver que ter, estando onde estiver, fazendo o que é realmente trazido a nós a ser feitos, a ser realizados, aproveitando. E por trás de tudo isso, então, temos a palavra que eu vou repetir algumas vezes, que é a renúncia do espírito. A renúncia não é substituição de uma coisa por outra. É exatamente estar na coisa, estar naquilo que estamos, seja no nosso trabalho, seja nos nossos bens, viver como tal e renunciando intimamente
os prazeres mórbidos que advêm das buscas do orgulho e do egoísmo, que se desdobram, então, na nossa notoriedade da vaidade e assim por diante. Então, veja, aqui, numa parte esquemática, nós temos, se fôssemos, por exemplo, mensurar quantitativamente falando, a gente tem aqui uma barra de conquistas que o homem está buscando, frente ainda ao pouco caminho de conquistas espirituais. A gente pode observar que em alguns momentos parece que a gente encontra certos obstáculos à vida do homem, que parece que são limites que nos impedem, nos emperram ou que causam frustrações, como Kardec nos traz na Revista Espírita, quando ele fala dos desertores, que parece que é um limite ali, que a gente fica bem, sente-se bem, sentimos-nos vitoriosos na vida, até que acontecem certas situações que nos frustram nossos planos materiais, que nos frustram as nossas projeções, que nos trazem frustrações diversas e que aí parece que nos desertamos da nossa jornada como espíritas. Então, como o ser espiritual que hoje temos aprendido a viver. Qual é o limite até onde falamos que está tudo bem, para o que está tudo certo? Como que nós estamos realmente encarando as nossas existências? Porque às vezes muitos de nós ainda não estamos, ou nem chegamos ainda necessariamente no período específico das nossas provas. Muitos estão em provas, muitos já passaram por suas provas. E a vida nos convida sempre, diariamente, a convites a vencer justamente a nós mesmos pelas nossas inclinações. Mas enquanto isso dormimos, enquanto isso buscamos de uma forma iludida, distante da verdade, aquilo que nos traz sensações ainda mundanas. Então, eis que esses pontos, que às vezes são pontos de dores, faz com que a gente tenha múltiplas formas para que seja o aguilhão a movimentarmos, a que o espírito pela dor, a que o espírito pelo estímulo da dor, já que ainda não temos o estímulo da evangelização, o estímulo de um benfeitor encarnado, que às vezes nem todos possuem esse privilégio, diria assim, a gente, todos, sem exceção, quase que como lei, assim como Leon Denis nos traz no seu livro Depois da Morte, estamos submetidos a esse processo da dor, que é o remédio supremo para as nossas imperfeições. Aí, uma vez conhecendo a nós mesmos, conhecendo os mecanismos como isso ocorre em nossa intimidade, temos o aproveitamento das conquistas. Então, veja, se nós fôssemos fazer aqui didaticamente, né, me perdoe, não tem nada com o intuito de esgotar o tema, mas de uma forma sintética, na esteira da corrida pelo ouro, que nós, no mundo materialista do homem, movidos pelo nosso orgulho, por aquilo que achamos que somos, por sustentarmos posições equivocadas, milenares, de percepções que ainda achamos que temos, ainda com ausência da humildade, ou também pela busca constante dos interesses que me convém, que me agrada, que me alimenta de uma maneira egóica, com egoísmo, e por trás de tudo trazendo justamente essa visão da notoriedade, que é a vaidade. Nós temos os nossos interesses materiais, mundanos, em busca de conquistas extremamente materialistas, extremamente voltada para aquisições que aquilatam ou que fazem com que prazeres, seja prazeres sutis, como a própria sensação que nós temos de ver o outro, de competirmos no duelo, de sentirmos vitoriosos, de nos sentirmos melhores, ou de sentirmos notados, de sentirmos que os outros ainda atendem aos meus caprichos. Então são prazeres que me compraz, que não geram construções morais. Aqui nós temos as prisões, que é tudo aquilo que nos aprisiona, nos sequestra o pensamento, que a gente passa o dia realmente destinando nossas energias mentais, o nosso foco, sem o mínimo de lucidez quanto à atividade que estamos fazendo, quanto à tarefa que estamos exercendo, qual é o verdadeiro trabalho que se extrai por meio daquilo.
provocando então profundas cegueiras, que nós enxergamos tudo que o que a retina alcança, mas não vemos com os olhos do espírito. Não temos olhos de ver. A gente então mergulha num viés extremamente materialista, não transcendendo as questões da matéria, vivendo a matéria, vivendo na matéria, abafados pela carne, como estamos, situados em um contexto reencarnatório, numa ambientação, dentro das nossas injunções, nos círculos familiares e de relacionamentos, com os nossos talentos que foram permitidos a nós trazermos para desempenharmos. Estes, então, viram, inclusive, fatores de risco à nossa evolução. Porque justamente os talentos ou habilidades, em alguns casos, são coisas diferentes, a gente acaba utilizando-a para nutrir ainda mais a busca cega do materialismo. Seja pela a nosso poder em algumas situações, seja pela beleza física, seja pela inteligência, seja por várias habilidades que nós temos que destinamos de uma maneira ainda não proveitosa, enquanto que deveríamos cada dia buscarmos, dentro do processo de conhecer a si mesmo, o processo de educação. E aí nos iludimos que é justamente a distância da verdade, a ausência da verdade, e verdade aqui entendamos não como ponto de vista, mas sim como as leis divinas, que temos olhos de ver em tudo, absolutamente em tudo, desde a visão mais nano, micro, que seja da mais macro do universo, vemos as leis naturais e as leis divinas se expressando, e nós fazendo parte disso. Então, as ilusões nos distanciando profundamente e, consequentemente, pela ausência da educação ainda, do pensamento, da conduta, cometemos nossas infrações com as leis, que é justamente o não ajustamento às leis divinas. Já quando vivemos como espírito, que o que nos move é justamente o bem, o interesse aqui moral, as leis divinas, a gente tem construções que são justamente os valores morais do espírito. Que por meio de tudo isso, vemos a rainha desses valores, né, no modo de dizer aqui, poético, que é a humildade, que permite com que a gente se coloque no modo constante de aprendizado, no modo constante de trocas, para que isto gere em nós o movimento necessário, nos libertando quanto às ilusões, trazendo essa visão libertadora ao espírito, quando há também as renovações de quadros de memória por meio dos movimentos energéticos que fazemos em nossa intimidade quando estamos minimamente lúcidos nos nossos relacionamentos, minimamente lúcidos das nossas adversidades, minimamente lúcidos nas questões diversas que a gente tem no nosso dia a dia. E assim nós vamos angariando novas energias, ou em outras palavras que nós comumente falamos, né, a transformação dos nossos sentimentos, que são também ressignificações de quadros de memórias milenares, seculares que o espírito traz. E é justamente nesse processo que nós vamos vencendo, conquistando a nós mesmos, e aí entramos diretamente no processo de educação. Agora, da nossa conversa daqui para frente, abre-se um portal que é onde nós estamos colocados neste instante, no século XXI, que é a educação do espírito. Porque até agora, tudo isso que nós estamos aqui mostrando e nós sabemos, a gente fica, tá, ok, mas eu não sabia disso, mas como estamos dormindo? E aí nós vemos a doutrina espírita como a terceira revelação, Consolador prometido, trazendo toda a fundamentação da visão agora que transcende a matéria, que transcende tudo aquilo que nos aprisionava do ponto de vista do homem, para que entremos em contato com o ser espiritual que somos. Vimos então um trabalho maravilhoso no século XX da difusão do conhecimento da doutrina espírita, onde todos nós, ainda inebriados pela intelectualidade, mergulhamos em conhecimentos infinitos de mecanismos, de conceitos que corroboram e contribuem para a nossa compreensão. E agora, no século XXI, iniciamos um processo de aplicação disso que é a doutrina espírita, desde a época que Jesus nos trouxe a pedagogia do amor, a vivência do amor, e aí nós vemos espíritos valorosos, secularmente trabalhando
junto a Jesus e que, assim como tantos de nós e a humanidade, pela a visão da multiplicidade, né, a pluralidade dos mundos, tantos irmãos como Emmanuel já nos trouxe revelações que vieram de outros mundos, como a própria Capela, que estão aí há 7.000 anos, encarnaram 7.000 anos antes de Cristo, e permeiam séculos neste planeta. Este planeta, como convida a nós a viver as suas provas e expiações, é quando então encontramos espíritos que fazem o trabalho de completude, que aproveitam a vida como homem, completando seus requisitos de espírito que tinham para aquela missão neste planeta. E aí nós vemos então que o egoísmo é a negação da caridade e o maior obstáculo para tudo isso, assim como o espiritismo, ele não cria uma nova moral. Muito pelo contrário, ele facilita aos homens a compreensão e a prática moral do Cristo. Então, conhecer o espírito imortal é o avanço primordial desse século que se inicia. A educação do espírito é o caminho, a educação do espírito. Conhecer o ser espiritual que somos. Conhecer os mecanismos não mais para palestrarmos, obviamente, não mais para entendermos seus mecanismos, mas para vermos no nosso dia a dia aquilo acontecendo ao vivo e a cores na nossa frente. Quando compreendemos o que de fato significa o outro em minha vida, o que de fato significa isso e aquilo e essa situação, o que de fato significa os convites que a vida na Terra nos traz, é o que nos permite vencermos a nós mesmos e não mais as coisas, mas por meio das coisas vencemos a nós. E assim vamos nos libertando e justamente a vivência do Evangelho de Jesus, compilados pela doutrina espírita. E aí, meus amigos, é quando entramos, então, na vida exemplar e valorosa desse espírito que aqui está, que é Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, meus amigos, que é uma personalidade da qual nós conhecemos como professor, que esteve encarnado em Sacramento, é um espírito, assim como trazido pela revelação do nosso querido Chico Xavier por meio de Emmanuel, com algumas vidas, que inclusive foi exposto hoje pela manhã, na palestra da Alzira, falando sobre a análise da postura, quando traz desde Marcos, nos Essênios, ali vivendo na Antioquia, com Inácio, pupilo de João, o evangelista, como Rufo, 200 anos depois, 230, na época como escravo, como Lavater, Johann Caspar Lavater e Eurípides Barçanufo, que são algumas existências. Mas tem um detalhe que também foi mencionado, que Vicente de Paulo era o seu guieiro espiritual desde o berço nessa existência. E olhe só, no último ano de existência de Eurípides Barçanufo na Terra, que desencarnou no ano de 1918, ele nasceu em 1880 e desencarnou em 1918, no dia 1º de novembro, vítima da gripe espanhola. Quando em abril do mesmo ano de 1918, Vicente de Paulo, que já tinha toda uma proximidade, nós vamos ver daqui a pouco, desde cerca de 1904, na vida de Eurípides, quando assumiram o trabalho aqui na Terra de frente espiritual. Então, nessa ocasião, Vicente de Paulo pede a Eurípides, né, por meio de um desdobramento, recomenda a Dona Amália, que era sua assistente direta, que anotasse que Eurípides, então, por meio de um desdobramento, fosse descrevendo, narrando, para que a Dona Amália anotasse. Então, eu peguei apenas um trechinho, que é o final, quando, após descrever a sua elevação, o seu desdobramento, no final é dito assim, atingimos o topo da escada. São Vicente afirma, quando colocamos o pé direito no último degrau, aí ele diz, São Vicente, ou Vicente de Paulo, meu filho, está terminada a nossa missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. E ele acentua, São Vicente, meu filho, este plano é uma mansão de paz e bem-aventuranças. Aqui é morada daqueles que souberam bem
desempenhar sua tarefa de amor na terra. É aqui sua morada, meu filho. Meus amigos, eu sempre emociono ao ler isso, mas hoje, qual é o aproveitamento que nós temos à nossa disposição ao entrar em contato com esta sutil e grandiosa informação? Eurípides é um espírito que venceu a si mesmo daquilo que tinha para de proposta neste planeta. Claro que não foi em uma existência, obviamente. Não foi nos seus 38 anos, obviamente. Mas milenarmente. E quando a gente olha momentos que a história nos permite, histórias de pessoas que ainda estão aqui indiretamente ligadas, né? Porque todos os ligados diretamente a Eurípides praticamente já se desencarnaram, mas muitos estiveram entre nós aqui, contaram, repassaram diretamente, não é mais algo que foram remontando ao longo dos séculos por perdas de informações, mas com pessoas que vivenciaram junto a este espírito, seus discípulos trazem para nós mensagens que hoje nós, na condição ainda de aprisionados por tudo aquilo que falamos antes, temos ao nosso alcance uma vida acessível da sua história para aprendermos e nos inspirarmos em suas renúncias, que são as suas conquistas. Então, olhe só para a gente dar um contexto, embora a gente sabe que muitos conheçam a vida de Eurípides e também alguns podem eventualmente não ter ainda tido oportunidade. Mas por cerca dos seus 24 anos de idade, então você imagina um moço de 24 anos de idade, que a sua personalidade, então, de Eurípides Barçanufo, trazia um papel de professor, que já era há anos, jornalista, com um jornal que já tinha inaugurado também há quase uma década, que foi em 1913, né, a Gazeta de Sacramento. O homem público, conhecido por todos, querido por todos, amado por todos. Já havia aberto em 1917 uma farmácia homeopática, alguns anos antes, que é em 97, não 1917, 1897, aos seus 17 anos, havia aberto a farmácia homeopática, que depois veio chamar Farmácia Esperança. Ele estava já prestes a se tornar homem político, porque aos 25 anos, né, no final do ano, ele então torna-se vereador aqui por 2 mandatos seguidos na cidade de Sacramento, filho e irmão amado na família, destaque nas atividades junto ao clero, um trabalho caritativo junto aos necessitados, inclusive membro da congregação vicentina de Sacramento, conhecido pelos bispos de Uberaba, que é a nossa cidade vizinha aqui. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso aqui é a visão do homem no mundo. Se a gente fosse hoje, iríamos colocar currículo, formação e assim por diante, que é a visão mundana. É a maneira como nós, homens, classificamos, rotulamos os nossos irmãos e nós mesmos. Agora, o que é, de fato, viver isso e quebrar em si, vencer a si mesmo, não movido pelos prazeres que isso pode proporcionar a nós? Quais são os prazeres que um professor benquisto pode ter? Quais são os prazeres mórbidos que um político pode ter? Quais são os fatores de risco que um político pode ter, que traz a habilidade, o poder e a possibilidade de fazer o alcance do bem, cometer os seus desvios que nós cometemos na nossa intimidade? Não estou dizendo desvios administrativos, eu falo na nossa intimidade, dos equívocos das nossas ilusões, das armadilhas que nós armamos para nós mesmos, frutos dos nossos equívocos. Quantas possibilidades nós temos aqui? Então, nós tínhamos, naquele contexto, em Sacramento, um Eurípides, portanto, nessa época, já muito vinculado ao clero, naturalmente, com a Igreja Católica, assim como toda a família, até os seus 24 anos. E aí, professor, já ali no Liceu Sacramentano, que por uma razão de uma não possibilidade, e ele percebeu que seria melhor
pela percepção do seu compromisso, ficar em Sacramento ao invés de continuar o seu curso preparatório para a medicina na Escola da Marinha, no Rio de Janeiro, que foi no mesmo ano de 1902, no comecinho do ano em janeiro, o pai dele levou para o Rio de Janeiro. Quando ele voltou, ele, com as questões com a sua mãe, a avó Meca, a dona Meca, ele então nota que o compromisso dele era aqui, começando-se então a ver as primeiras posições, a postura desse espírito, e o Liceu Sacramentano, então, é quando ele começa a se estruturar, já que o Colégio Miranda, que era um colégio anterior, havia se desfazido naturalmente ali pelo ciclo de Eurípides, né? Porque não tinha mais o que Eurípides oferecer ali, tanto que o próprio professor Miranda que recomendou que o pai de Eurípides levasse ao Rio de Janeiro. Enfim, estou dizendo como que a cabeça, que aos 22 anos, de um professor montando toda uma estrutura para que, ao mesmo tempo, os conflitos quanto à compreensão do Evangelho, ou ainda da Bíblia, que se tinha quanto ao Sermão do Monte, geravam-se os primeiros conflitos daquele espírito já milenar, que vinha com uma bagagem e recebendo no corpo físico, na personalidade de Eurípides, uma informação que aparentemente não fechava em sua intimidade um entendimento profundo sobre as bem-aventuranças. E recorrendo então aos seus familiares, como seu tio, Mariano da Cunha, o tio senhor, de uma cidade, de uma região próxima aqui entre Sacramento e Conquista, numa fazenda que é Santa Maria, que havia criado o centro espírita próximo ao ano de 1900, do dia 28 de agosto de 1900, ou seja, fazia basicamente 4 anos, e com fenômenos acontecendo espíritas, com o Dr. Bezerra como mentor, todo esse contexto. O tio senhor, então, entrega o livro depois da morte, como é muito conhecida essa passagem, onde Eurípides, então, faz a leitura e ele, então, visita Santa Maria. Eu não quero, neste instante, pessoal, ficar focando na história biográfica ou narrativa de Eurípides, mas vermos, ou tentarmos nos projetarmos no seu lugar, quanto às suas conquistas. Porque um espírito que tinha toda aquela lista de predicados que eu pus atrás, aquela percepção toda que eu coloquei ali há pouco, ele assim mesmo, movido pela sua intimidade, assim como lá em Rufo, nós vimos que, independente da questão, ele não negava Jesus, aqui ele vai ao encontro em Santa Maria por uma recomendação da sua madrinha Sana, que estava sugerindo que ele conhecesse ali as atividades que estavam sendo feitas na Fazenda Santa Maria, e com a dúvida sobre o Sermão do Monte, que ele tinha lido, que ele estava tendo acesso à Bíblia, também vou mostrar depois para vocês isso de uma forma cronológica, ele então chega em Santa Maria, sem detalhes, e pensa na sua intimidade, assim, ó, tudo compreendi na Bíblia. Mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista que elucide-me através do médium Aristides. Essa passagem é quando, então, João Evangelista, espírito, traz a mensagem por meio do médium Aristides, que era atendido em silêncio e recebendo esta mensagem, e a gente começa a ver a conexão da sintonia e da envergadura desses espíritos. Retornando, dias depois, Vicente de Paulo, agora, logo no início, né, eu mostrei uma mensagem anterior de 1918, aqui eu estou em 1904, mas Vicente de Paulo, então, traz a revelação do alto, que ele tinha sido seu guia espiritual, e aí eu convido para a gente examinar bem essas frases, nos colocando hoje, talvez, não no lugar de Eurípides, mas tentando buscar os convites que nós, em várias situações, temos recebido na nossa casa espírita, ou em situações de outra ordem de grandeza, mas que nos convida a renunciar em nós mesmos. Renunciar não é, repito, trocar uma coisa pela outra, mas é justamente exercer o trabalho ou atividade que for em busca do bem, em busca do processo moral que está por trás, e não pela vaidade, o orgulho, o egoísmo. E olha só, São Vicente de Paulo então diz:
Abandone, sem pesar e sem mágoa, o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será Cristo, e cujo diretor espiritual serei eu, e você, o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Aqui tem um exemplo, entre tantos outros ao longo da história, de espíritos que já puderam trazer os seus relatos, como a gente nunca deixa de mencionar, né, incansavelmente, como o próprio Emmanuel, quando na condição de senador Publio Lentulus, de frente ainda com aquele que era chamado de Messias, mas que na cabeça do homem, do senador, não parecia para ele, não tinha conectado, era uma mensagem que Jesus, naquele tempo, falando para Publio Lentulus, senador, que poderia ser agora ou daqui a alguns milênios, convidando-o da maneira sutil. Assim como Paulo, ainda como Saulo, que recebe a intervenção ali em Damasco, e Paulo então diz: o que queres que eu faça? Estou falando tudo de uma forma simplificada, né? Simples, como se fosse assim, mas a gente vê a grandeza desses espíritos renunciando profundamente e entrando no processo. Mas Publio Lentulus é um exemplo daquele que, no nosso modo linguajar de falar aqui sim, de uma forma simplista, não conseguiu vencer a si mesmo naquela passagem, naquela história de há 2000 anos, tão rica, que mostra justamente uma existência desse espírito valorosíssimo que está à frente, junto com tantos outros irmãos com Cristo hoje, que é Emmanuel, que naquela encarnação, naquela personalidade, houve uma derrocada. E quantas vezes nós derrocamos de formas muito obviamente menores. A gente não tem ainda o convite direto, talvez, mas quantos convites por meio do nosso dia a dia nós recebemos e temos a chance de perceber. E aí, olha só, Vicente de Paulo então falava: quando você ouvir o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos, o som das músicas sacras, não se sinta magoado nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. E aí, olha isso, meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família revoltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade. Porque a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliaram ilimitadamente. Proclame sempre a verdade. Um espírito, se não tiver a maturidade, ou a conexão, ou a percepção, olha e faz contas ainda pelo seu egoísmo. Do que eu vou perder se eu largar isso, se eu for para cá mesmo, titubeia. Mas será mesmo? Espíritos que estão vivendo e vivenciando, que têm a construção da fé inabalável, uma vírgula, um ponto, é um comando inquestionável, prontos para servir. É claro que são espíritos de ordem missionárias. Agora, reforço, que saibamos traduzir isso, transformar, converter numa escala talvez compatível a nós, porque quem somos nós para medirmos também o nosso tamanho, nossa grandeza, mas a gente sabe mensurar o que cada um de nós necessitamos e o que tem batido a nossa porta diariamente em nossa vida. Até quanto negaremos? Até quando ficaremos estagnados, aprisionados, cegos nessa perda de oportunidade? Já que imploramos, insistimos, recebemos apoio para encarnarmos, para vivermos toda e qualquer experiência. E aí, o fator valiosíssimo de identificarmos à nossa volta aqueles que são esteio para nós, aqueles que são pilares a nós. E eu, particularmente, hoje tenho uma grande parceira que me auxilia no meu dia a dia, diariamente, que eu não saberia o que seria de mim se não fosse essa irmã querida.
Eu não saberia se talvez estivéssemos conseguindo falar da vivência do coração, isso que não sai pelo livro, mas pelas vivências que eu estou tendo oportunidade de passar. E ela esteve comigo e eu poderia vê-la com outros olhos, com os olhos do homem, com os olhos da professora, com os olhos da doutora, da pesquisadora, da presidente não sei do quê. Mas quando eu a vejo como minha irmã, que me esteia, que me ampara, que me carrega nesse momento de dor, é com ela que eu vou, de braços dados. E à nossa volta? Quantos de nós estamos rodeados de irmãos que nos querem bem mesmo, mas nós fechados no nosso orgulho, na nossa dificuldade de aceitar, de quebrar, de imolar, como lá na capa nós vimos o trigo, de deixar moer o trigo, de fazer farinha, para poder então fazer os pães dentro de nós, para construirmos em nós. É este olhar que nós vamos vendo. E aqui, quando a gente percebe Vicente de Paulo convidando, será que Eurípides falou assim, eu vou dar uma pensadinha e te falo. E nós? Quantas coisas à nossa frente hoje está no nosso querer, fazendo agora alguns milênios? Essa frase dita a Públio Lentulus, que foi Emmanuel, serve para todos nós. Porque não é necessário, né, um espírito materializar e proclamar isso, porque as leis divinas se expressam por meio de tudo e de todos. E o convite está à nossa volta ininterruptamente. E aí está a nossa conquista diária de vencer a nós mesmos. Então, ele ainda diz, você atravessará a rua da amargura com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Quando é a gente, não posso generalizar, mas muitas vezes nós inconscientemente colocamos um limite do tipo, não, aí não. Não tem aí não. Se está acontecendo em nossa vida, se estamos submetidos ao que estivermos acontecendo, é porque aí sim, é o que necessitamos. É a necessidade que temos para nós, é a oportunidade que temos para nós jogarmos, mergulharmos, vivenciarmos aquilo da maneira mais intensa, profunda que for para aproveitar. Aproveitar no sentido espiritual, de construir, de agora essa vai. Porque esse tipo de diálogo e conversa, para quem está tendo a oportunidade de ouvir e estarmos juntos, é porque minimamente já se conectou com o pensamento do Espírito. Independente do grau de conhecimento que tem, de classificação nossas aqui, mas todos nós estamos aqui trocando, falando olhos nos olhos, por alguma razão, sabemos o que estamos falando. Está entendendo mesmo que eu não estou dizendo. Mas o que faz com que a coisa não aconteça ainda são as dificuldades dos obstáculos do nosso orgulho e a indisposição de renunciar aos prazeres mórbidos que ainda gostamos, que a gente gosta, e vamos postergando. Então, Eurípides entra num processo de renúncias. Renúncia, ao invés de eu operar como um vereador para ser notado pela sociedade, eu opero como um vereador para fazer o bem à sociedade. Ao invés de ser o professor notável, para que isso me engalanteie ainda mais, eu sou professor para servir aqueles que necessitam da minha educação. Eu atendo, eu sirvo, eu ativo o meu processo caritativo e logo eu construo e liberto de mim. Não fica aprisionado nos meus caprichos. Se é de um jeito, se é de outro, se tem, se não tem, é isso, se eu vou fazer uma coisa, se não for do meu modo. Quantas prisões, quantas derrotas de nós mesmos para caprichos mundanos que não dão em nada. Agora, viver o que tivermos que vivermos diante da lei, ajustando a lei, vivenciando isso como o Evangelho nos traz, é o que há de mais glorificante para nós. E os primeiros espinhos na vida de Eurípides, assim como os de nós, surgirão inevitavelmente falando. Porque todos nós estamos aqui hoje, nós admiramos, de certa forma,
alguns grandes nomes que nós ainda classificamos como cristãos. O próprio Eurípides, Bezerra de Menezes, Vicente de Paulo e tantos outros irmãos. Agora, do ponto de vista do homem, do ponto de vista das adversidades, será que alguns destes tiveram atalhos e caminhos? Porque como homem, não é que nós estamos fazendo apologia a essa situação ou outra como sofrimento ou dor, mas se elas existirem a nós, é porque nós a necessitamos, como o próprio Bezerra nos traz, que tudo é motivo para a nossa educação e crescimento. E aí, imagine então naquele tempo, quando Eurípides desata-se os laços, a família, lembra aquela lista que eu coloquei no começo? Da cidade, família, professores, clero, igreja, todo mundo falando que o professor estava louco, o professor estava desorientado, estava isso, estava aquilo. Então, não foi um minuto, não foi um dia, não foi um post, não foi um Twitter, não foi um negócio no Instagram. Era o impacto inteiro contra você, acusando, mas quando o espírito está conectado à verdade, conectado com os padrões divinos e amparado, ele tem a lucidez, a sintonia de pensar. Bendita loucura que tem o discernimento necessário para distinguir o erro da verdade, para trocar o engodo pela realidade do espírito. Mói-se tudo, quebra-se tudo, cai-se tudo, mas é aí que eu ergo. É aí que eu me venço. É aí que, de fato, e não é vencer para o outro ver, é vencer a mim mesmo. Para o outro, eu vou ser a interpretação que o outro tiver. Mas é diante a lei, é por meio do outro que eu venço a mim mesmo. Então, o grupo espírita fora criado em 1905, num contexto extremamente conturbado. Eurípides se torna homem público. O Liceu Sacramentano, então, chega-se no final, nas derrocadas, ali, quando nesse momento que ele estava sendo acusado de loucura, os alunos afastam, o mobiliário é requisitado, os pais retiram os alunos, então desaba-se. E repito, não foi um dia, uma semana. Foram meses e anos numa situação que esse espírito, pela firmeza moral, sem combater ninguém, sem duelar com ninguém, mas com afinco na sua fé, com afinco na sua ação, avança, e é quando então nós vemos frases lúcidas do tipo: retirem os filhos, que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida. Eurípides, em situações como essa, poderia perder. Como assim? Ele poderia falar assim, talvez eu esteja louco mesmo, talvez, mas, ou seja, fazer contas de interesses. Que o egoísmo, que é o interesse próprio à frente. Colocando-se, projetando-se sempre aos outros, esse espírito vence mais uma vez a si mesmo. E aí, num estado de profunda situação de conturbação interna, de atribulações, melhor dizendo, é quando, por força mecânica, ele percebendo a luz de um espírito magnífico à sua volta, ele, talvez titubeando se não pudesse ser, talvez, quem sabe, uma perturbação, porque no estado que ele estava atribulado, por uma força mecânica, então, é quando nesse magnetismo, como foi mencionado hoje cedo, Maria, então, traz a mensagem por escrito. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque Colégio Allan Kardec. Colégio Allan Kardec, em 1907. Em 1904, o espiritismo era considerado crime nos vai-e-vens que teve dentro das leis. Ainda é considerado uma coisa, contrária de Deus, considerado uma coisa de louco. Além de tudo, ainda é sugerido colocar Colégio Allan Kardec,
ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras, instituo o curso de astronomia, para que, como foi também dito pela Alzira, que não fiquemos focados na ciência apenas mais para que a gente expanda a pluralidade dos mundos, a grandeza do Pai, e interiorize isso na educação. E acobertarei o colégio sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. E aí? E aí que eis o colégio nós aqui hoje. Tantos de nós. Estamos aqui com algumas centenas de pessoas, que depois outras poderão, e todas estão indiretamente sendo beneficiadas com as renúncias desse Espírito na Terra, que provavelmente grande maioria de nós admiramos, não mais por contemplação, mas por referência ao que estamos buscando. E tudo isso, meus amigos, aqui você percebe como que num contexto, você tem ali, 1880, Eurípides, então, passando numa linha do tempo, você olha como que a nossa vida, a gente conta trechos, mas quando você está no ano, por exemplo, de 1900, é claro que você não sabe o que tem no 1904, quando a gente conta a história inteira, mas quando você está vivendo aquela época, como o próprio o ano de 1904, repare, Eurípides recebe a Bíblia ali em fevereiro, em abril ele recebe o livro depois da morte, e assim você vai observando que várias situações lá, para o Rio de Janeiro em 1902, Fundo Liceu em 1902, tudo um espaço de tempo curto para um espírito que já está decidido, e as escolhas vão sendo relacionadas ao bem. Tem a prática do espiritismo condenada como condena a prática do espiritismo em 1904, ele vai a Santa Maria, ao desdobramento daquela passagem com Jesus, ele muda por sai de casa, logo depois, e meses, já está fundando o Grupo Espírita Esperança e Caridade, já como vereador. A sua mãe, tentando conversar com ele, também é convertida ao espiritismo, se assim posso dizer, né? E tudo isso acontecendo num espaço de tempo muito curto, para espíritos que estão decididos e aproveitando para que depois, ali no final da sua existência, a gente tenha aquela passagem que eu mencionei para vocês, que foi o desdobramento com São Vicente de Paulo, meses antes do seu desencarne. Então, repare como que tudo isso vai acontecendo de uma forma em meio a tantos outros irmãos, o Chico vindo logo depois com Emmanuel, trazendo a sua infinidade de obras, para que todos nós hoje, no século XXI, bebamos dessa fonte, desse oceano de informações, para que, mais uma vez, decidamos a nossa intimidade, que esses baluartes que aqui estão, em meio a uma situação ainda que precária pela comunicação, pelo acesso, mas sim vivo do trabalho no bem, para que hoje, no século XXI, entre aspas, nos reste a aplicar. Porque não temos mais por onde irmos, a não ser o processo da aplicação, que é a atividade constante do processo de educarmos a nós mesmos. E é neste processo de educação que nós vamos, então, transcendendo a matéria. Ali a gente vê Lavater anos antes, Kardec vindo depois, e logo em seguida Eurípides, depois Chico, para que o século fosse preparado para a aplicação indiscutível. Assim, meus amigos, eu espero que essas reflexões façam com que nós criemos referências de bom ânimo, que encontremos em nós ou à nossa volta aqueles irmãos ou aquelas pessoas encarnadas mesmo, para que nos reconheçamos pela nossa afinidade e nos juntemos em feixes, em pilares de sustentação, porque nenhuma dessas vidas que nós podemos analisar, nós observamos uma vida solitária, ou uma vida solo ou sozinho. Não é da lei. Lei de sociedade é juntos. Somos juntos como feixes, nos complementando e nos auxiliando para que cresçamos e aprendamos o que necessitamos neste planeta que ainda estamos. Neste planeta que estamos agora encarnados.
É a nossa vez de aproveitarmos, já que a oportunidade nos foi dada. Muito obrigado.